ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor e Deus tem me revelado muitas coisas, né, sobre os irmãos, sobre a falta de atitude, a falta, né, de nós entrarmos mesmo na batalha, para que a gente possamos receber aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor tem para nos dar. Amém? E eu peço para os irmãos abrir a palavra. Em 1 Samuel. Samuel 2. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que nada, as crianças ficam quietinhas, para que os pais e as mães possam ouvir, amém? A palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Samuel 2, a partir do versículo 28. Eu vou ler o versículo 27. O pastor Neilton estava falando, essa semana passada, sobre as bênçãos e as maldições. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que a obediência a Deus, né, e ouvir os mandamentos do Senhor e praticar eles, a gente receberemos todas as bênçãos do Senhor. Amém? Por quê? Porque a desobediência só vai trazer, né, as coisas más sobre as nossas vidas. Mas quando nós somos obedientes à voz de Deus, muitas das vezes nós temos de tomar atitudes drásticas em nossas vidas, para que as coisas de Deus, as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. E eu tenho passado por uns momentos, por uns pedaços, que muitas das vezes eu tenho de tomar certas atitudes, certos problemas surgem e certas atitudes a gente está tendo de tomar. Mas tudo isso é para que seja feita a vontade do Senhor. Não importa a luta que a gente passa, mas o Senhor, Ele está conosco. Amém? Ele está conosco para passar, porque Ele não deixa o seu filho sozinho numa batalha. Quando nós estamos na obediência de Deus. Amém? Aqui diz assim, a profecia contra a casa de Eli. Essa palavra é uma palavra dura, mas ela traz algo para que a gente possa aprender muito. E veio, no versículo 27, e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdotes, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coisas contra o sacrifício e contra as minhas ofertas de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas
dos meus povos de Israel. Pode se assentar. Amém. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Porque eu vou dar um ênfase aqui, só para mim explicar algo. Muitas das vezes eles falam que Deus, ele promete, ele cumpre. Mas Deus, ele só cumpre na vida daquelas pessoas que têm compromisso com Deus. Amém? Aquelas que estão desviadas, que não dão a mínima para Deus, olha, com esses Deus não tem compromisso. E Deus, ele corta mesmo. Como aconteceu aqui na vida de Eli. Ele deu. E Deus, ele tem nos chamado como sacerdotes dele para pregar a palavra dele. A cada um daqui, eu creio que Deus tem chamado. Se vocês estão aqui é porque Deus escolheu vocês. Não foi vocês que escolheu. Mas sim, foi o Senhor quem escolheu a vocês. E Deus, ele quer fazer algo tremendo na vida de vocês. Mas muitas das vezes nós temos de tomar certas atitudes que muitas das vezes dói ou machuca. Mas nós temos de tomar certas atitudes para que não aconteça o que aconteceu na casa de Eli, na casa do sacerdote, na casa de Deus. Porque aonde nós habitamos, ali é a casa de Deus. Amém? Porque nós somos a igreja. Amém? Não é essas paredes. Aqui nós só nos reunimos para falar da palavra do Senhor, para ensinar, né, a palavra do Senhor. Mas o nosso lar nós temos de fazer como a casa do Senhor. Amém? E diz aqui o Senhor: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tenha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, desprezados. Amém? Então, o Senhor estava falando aqui com Eli, mas Eli, ele não deu ouvido. Por quê? Porque os seus filhos, se vocês depois chegarem na casa de vocês e for estudar a palavra, essa palavra que está sendo ministrada nessa noite, vocês vão entender o que eu estou falando. O que o Espírito Santo quer falar para vocês. Por quê? Porque os filhos de Eli eram rebeldes. Porque os filhos de Eli, eles não tinham disciplina. E o Senhor falava através do profeta. Ia lá e falava para ele tomar certas providências. Só que ele não fazia nada. E ele via o que estava acontecendo. Porque muitas coisas, muitas abominações ali na casa do Senhor, eram as ofertas, era tudo, havia até prostituição ali dentro da casa do Senhor. E Eli não dava a mínima. E foi aonde que Deus pegou e falou que não tinha compromisso. E sabe o que aconteceu? O Senhor exterminou com eles todos, com os filhos e com Eli. E essa é a maldição que caiu sobre a vida de Eli. Por quê? Porque ele não escolheu estar na presença de Deus e estar ouvindo a voz de Deus. Porque o Senhor Deus fala, como o Senhor Neilton falou, dá ouvido à voz do Senhor teu Deus. Ouve aquilo que Ele fala. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos instruir num caminho correto. Porque Ele sabe que nós somos capazes, como o Filho dele foi capaz.
Nós somos capazes também. Mas muitas das vezes nós, com dó ou com medo de tomar certas atitudes, e das vezes vai nos trazer um desconforto, né? Ou vai magoar alguém. Não faça isso. É preferível que você magoe alguém e depois esse alguém vai entender o porquê que você está fazendo isso, do que você pegar e ficar sem a sua bênção, sem a sua promessa. Porque o Senhor aqui, Ele retirou aquilo que Ele tinha falado. Por quê? Porque o Senhor, Ele fala que Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Agora, com aquele que deixa de ter compromisso com Ele, não vai pensar que porque serviu a Deus um dia, as bênçãos, eles vão receber as bênçãos do Senhor. Está enganado. Está enganado, porque tem um versículo muito forte que fala: as pessoas que temiam a Deus e depois saem, e depois elas nunca mais voltam. Elas não conseguem mais se alicerçar em Deus. Então o Senhor hoje, Ele nos fala muito forte. E o Senhor falou muito forte comigo. Eu falei: eu sei, Senhor, não importa, porque pelas minhas aflições que eu tenho passado, não importa o que tem acontecido, mas é para que o Senhor possa cumprir a tua promessa na minha vida. Aleluia. E na vida de Eli, foi essa tragédia que aconteceu, porque ele não deu ouvido. Mas lá na frente, depois, Deus, Ele fala o porquê. E Deus, Ele falou também comigo, lá em Gênesis, no início da palavra da Bíblia, 37, 1. O Senhor fala de uma pessoa que Ele recebeu a sua bênção, a sua promessa. Mas ele, para receber as promessas, ele teve de passar por muitas aflições, por muita luta. Por quê? Porque era necessário ele passar essas lutas. Sabe por quê, Juliana? Porque ele, perante ali, o pai dele achava ele o máximo. Ele era o escolhido do pai dele. Ele era o mais amado entre os seus irmãos. E o pai dele tinha certa diferença. Mas o pai dele, ele não sabia como, assim, separar isso. Por quê? Porque o pai dele sabia que ele tinha algo especial. Mas ele não sabia como lidar com essa situação. Então era onde que tinha aquela certa diferença. Por isso que a gente temos de tomar cuidado com os nossos filhos. A gente tem de tratar todos iguais. Não importa se Deus tem algo maior na vida de um do que no outro. Não importa. Todos são iguais. De uma maneira ou de outra, Deus vai usar um de uma maneira e outra de outra. Mas e aquilo foi subindo na vida dele, de José. E ele, o que aconteceu com ele? Aí Deus revelava as coisas para ele e ele começou a falar para os seus irmãos dos sonhos que ele teve, das revelações. E algo muito estranho foi acontecendo entre os irmãos dele. Os irmãos dele já tinham uma certa diferença por causa do pai tratar ele melhor do que os outros, do que eles. E aí foi aonde que ele foi se sentindo, e o orgulho dele foi crescendo, o eu dele foi crescendo, e os irmãos deles não queriam aceitar aquela situação, por causa dos sonhos, né, que ele tinha. E os irmãos dele achavam assim: não, mas ele vai mandar em nós? Não, eu não aceito isso. Então foi aonde que aconteceu que ele foi
vendido, ele foi lançado dentro de um buraco, dentro de uma fossa ali, de um poço, e depois ele foi retirado e foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Por quê? Por causa daquele algo que ele tinha em si. Mas Deus, ele precisou, foi necessário todas essas coisas que ele passou. Por quê? Para que ele fosse abatido, para que ele entendesse. E ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. E ele compreendeu. E ele foi passando por cada situação. Ele foi passando na vida dele aquilo que Deus queria tratar com ele. E Deus, ele muitas vezes, ele quer tratar com nós nas nossas aflições, nas nossas lutas, porque tem certas coisas que acontecem em nossas vidas que nós temos de tomar certas atitudes nas correção dos nossos filhos. Muitas das vezes é necessário a gente pegar um pulso firme para que eles possam entender lá na frente. Tem certas coisas que a gente tem de tomar umas atitudes drásticas para que eles possam entender lá na frente e agradecer a nós. Amém? E aqui, José é vendido como escravo. Gênesis 37. E Jacó habitava na terra das peregrinações, de seu pai na terra de Canaã. Então são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, ao que eu estava falando. Então nós temos de tomar cuidado. Para quê? Para que não venha acontecer isso. Israel amava a José a mais do que todos os seus filhos, porém era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Mas aqui, Israel era Jacó, porque Deus mudou o nome dele. E ele não entendia o porquê, mas era porque Deus tinha um propósito na vida de José. Amém? Por quê? Porque ele era escolhido ali na nação. Por quê? Porque um certo algo ia acontecer ali, porque eles iam passar muita fome, ia haver uma fome. E José estava ali, só que ele não entendia o propósito para o qual Deus havia chamado ele. E ele foi passando. E ele foi passando pelas lutas, pelas tribulações, até Deus moldar ele da maneira que Deus quer. E muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, por quê? Porque Deus quer nos moldar. Verdade. E muitas das vezes nós não damos ouvido, nós fingimos que não é conosco. Quando a palavra fala mais forte, nós fingimos que não é conosco que Deus está falando. E aí Deus falava assim comigo. Deus, ele mudou. Quando a pessoa quer receber a sua promessa, deixa Deus trabalhar da maneira dele, que ela passa pelas aflições para que possa ser aprovado, sabendo que Deus cuida
Deus, ele cuida de nós. José recebeu a sua promessa, porque Deus diz hoje para nós que ele começa a nos dar algo novo. Amém? Lá em Deuteronômio, um pouco mais para frente, em Deuteronômio 2, versículo 31. Vocês vão entender o que eu estou falando, para que vocês possam receber. E hoje Deus, ele tem uma promessa na vida de vocês, porque ele já começou a trabalhar. Se vocês aceitar essa palavra no coração, no fundo do seu coração e na mente, e começar a meditar nessa palavra, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém? Mas vocês têm de tomar certas atitudes. 31. E o Senhor me disse: eis aqui. Achou? Amém. Achou, irmão Manu? Achou? Amém. Prestem atenção o que essa palavra diz. É uma promessa do Senhor. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te, Sião, eu sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herde a sua terra. Aqui, se nós trazermos essa palavra para o dia de hoje, o Senhor está falando que Ele está começando. Amém? Ele está começando a dar algo para nós. Nós estamos começando a receber. Amém? Porque nós temos recebido pouco de Deus. Por quê? Porque nós estamos dando pouco de nós para Deus. Nós não estamos dando ouvido àquilo que Deus tem falado para nós. Nós não temos tomado certas atitudes que têm que ser tomadas em nossa casa, ou no nosso trabalho, ou em qualquer lugar que nós estamos. Nós não temos tomado as atitudes certas. Por isso Deus, ele fala que ele começa. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te. O Senhor tem começado a dar algo para vocês. As promessas, os princípios da promessa. Mas quando vai chegando, para que nós possamos possuir a terra prometida, algo acontece em nossas vidas. E nós desfalecemos, ou muitas das vezes nos perdemos no meio do caminho. E nós deixamos de receber a promessa, certas promessas em nossas vidas. E aí o Senhor diz, muitas das vezes a Bíblia nos fala, né? Fala, espera no Senhor, mas nós não temos a paciência de esperar no Senhor. Por quê? Porque tem certas coisas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas que a gente tem de aguardar no Senhor. Mas nós temos de aguardar assim, ficar alerta, porque senão vai passar o tempo da promessa e nós perdemos. E aí ele fala. Aí o Senhor falava comigo sobre esse versículo. Muitas das vezes a Bíblia nos fala, espera no Senhor, mas nós não temos paciência de esperar. Por isso, muitas das nossas aflições provêm da pressa. Nós nos apressamos, nós queremos dar uma ajudinha para Deus, certo? E nós acabamos atrapalhando Deus de agir na nossa vida. Amém?
Glória a Deus. E como não pudéssemos esperar o fruto amadurecer e queremos colher verde, não conseguimos esperar pela resposta da nossa oração. Muitas das vezes nós oramos a Deus, mas nós não esperamos a resposta de Deus. Nós mesmos tomamos atitude sem ter a resposta da nossa oração. Muitas das vezes nós entramos no meio do caminho de Deus, atrapalhando a resposta de Deus. E muitas das vezes nós achamos no nosso interior, nós sentimos na emoção que Deus está falando conosco, e muitas das vezes é só na emoção, não é no espírito. E nós temos de ter a certeza que Deus fala conosco é no espírito, não é na emoção. Amém? Porque muitas das vezes na emoção nós fazemos coisas, nós tomamos atitudes que lá na frente vai nos causar dano. Amém? Por isso, preste atenção. Presta atenção no tempo, na oração, naquilo que você tem pedido para Deus. A oração que você tem feito para Deus. E aguarda a resposta de Deus. Porque Deus, Ele não deixa o seu filho ali sem a resposta. Ele vai trazer resposta. Muitas das vezes, nós é que nos afligimos demais. Como diz aqui, muitas das vezes nós queremos apanhar o fruto, não está nem maduro, nós vamos apanhar aquilo ali. Aí nós vamos deixar amadurecer e aquilo acaba apodrecendo. Mesma coisa acontece com as nossas orações. Amém? E Deus falava mais comigo. Embora às vezes seja necessário longos anos de preparação para que aquilo que pedimos venha a ser nosso. Olha só. Porque não é do dia para o outro. Tem coisas que sim. Eu já orei muito a Deus. De manhã, quando era na parte da tarde, eu já obtia a resposta. Eu já obtia a vitória. Mas tem coisas que são necessários, tempos, leva anos em nossas vidas, para que a gente possa estar apto para poder receber as bênçãos do Senhor. Não é de qualquer maneira que Deus vai dando para nós, porque Deus, Ele vai trabalhando para que quando Ele entregar esse algo em nossas mãos, Ele não venha se perder mais. Aquilo ali venha dar fruto, venha satisfazer o nosso coração, não entristecer. Porque muitas das vezes nós pedimos algo para Deus, que muitas das vezes nós não vamos saber dominar aquilo, e aquilo ali vai nos prejudicar ainda. Então Deus, Ele leva um tempo para nos habituar, para que nós possamos receber aquilo que nós pedimos muitas das vezes. Então, e Deus falava comigo. Somos exortados a andar com Deus. Muitas vezes, no entanto, Deus anda muito devagar para nós. Nós achamos que Deus anda devagar. E nós queremos apressar. Nós queremos as coisas correr da maneira. Mas muitas das vezes, nós não nos sujeitamos a fazer aquilo que a palavra está falando. Muitas das vezes, nós sujeitamos a fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor, para que as coisas possam dar certo em nossas vidas, para que nós possamos receber de Deus as promessas ditas na palavra dele.
Porque o Senhor diz que a palavra dele, ela é verdadeira e eficaz. A palavra dele